Bora com tudo. Hashtag de volta pro topo. Beleza? Estamos aqui na leitura do livro diário. 79º dia, 79ª parte da leitura diária do livro Quem Pensa Enriquece. Espero que nessa altura você já tenha o teu livro. Ok? Estamos no capítulo Persistência e dando continuidade à nossa leitura. Beleza? Em todo o mundo ecoam aplausos ao Duque de Windsor e William Simpson por sua persistência na busca pela maior recompensa que a vida pode oferecer. Todos nós só temos a lucrar ao seguir seu exemplo, buscando o que queremos da vida. Que poder místico é esse que dá aos persistentes a capacidade de vencer os obstáculos? Será que com a persistência o cérebro é dotado de atividades química, mental ou espiritual que permite acesso a forças sobrenaturais? Será que a inteligência infinita se põe ao lado daquele que continua lutando contra o mundo inteiro, mesmo depois da batalha perdida? Essas e muitas outras perguntas semelhantes vêm à mente quando penso em homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de proporções gigantescas, munido apenas de persistência. Ou em Thomas A. Edison, que tendo frequentado a escola durante 3 meses apenas, tornou-se o maior inventor do mundo e converteu a persistência no fonógrafo, no projetor de filmes e na lâmpada incandescente, para não falar em dezenas de outras invenções. Passei longos anos analisando a trajetória de Ford e de Edison, tendo assim o privilégio de conhecê-los melhor e falar deles com segurança. Assim posso dizer que não encontrei em qualquer dos dois outra qualidade, a não ser a persistência, que pudesse ser a fonte de suas estupendas realizações. Quem fizer um estudo imparcial de profetas, filósofos, místicos e líderes religiosos do passado vai chegar à inevitável conclusão de que a persistência, concentração de esforços e definição de propósito foram as bases principais de suas realizações. Considere, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analise sua vida, compare com grandes realizadores da era moderna, da indústria e das finanças, e observa como todos têm um incrível traço comum: persistência. Se você tem real interesse em estudar a estranha força que potencializa a persistência, leia a biografia de Maomé, em especial aquela de autoria de Essad Bir. Esta breve resenha critica, escrita por Thomas Sugriw e publicada no Herald Tribune Service, serve de aperitivo ao raro prazer de que desfrutaram aqueles que lerem a história completa de um dos mais belos exemplos de poder da persistência que a humanidade já conheceu. O último grande profeta, escrito por Thomas Sugriw. Maomé foi um profeta, mas nunca operou qualquer milagre. Não era um místico, não tinha escolaridade formal, e só começou a cumprir sua missão aos 40 anos, quando anunciou ser mensageiro de Deus, que trazia a palavra de religião verdadeira. Foi ridicularizado e taxado de lunático. Crianças o perseguiam, as mulheres lhe atiravam lixo. Maomé foi banido de Meca, sua cidade natal. Seus seguidores tiveram os bens materiais confiscados e foram mandados para o deserto. Durante os anos que passou pregando, nada tinha a oferecer, exceto a história de banimento, pobreza e desrespeito. No entanto, antes de decorridos 10 anos, era o homem mais poderoso de toda a Arábia. Regente de Meca, o chefe de uma religião que, com o impulso dado por ele, se estenderia até o Danúbio e os Pirineus. Esse impulso envolvia 3 fatores: a força das palavras, a eficácia da oração e a afinidade dos seres humanos com Deus. Sua carreira jamais fez sentido. Maomé nasceu no ramo pobre
de uma importante família de Meca. A cidade, embora considerada encruzilhada do mundo, o abrigo de Caaba, construção toda em pedra usada como local de adoração e cedro de rotas comerciais, não contavam com saneamento, daí as crianças serem mandadas para o deserto, onde eram criadas por beduínos. Maomé foi então alimentado por mães substituídas, mulheres nômades, de cujo leite tirou força e saúde. Tenho aprendido a pastorear ovelhas, logo foi encontrado por uma viúva. Tendo aprendido a pastorear ovelhas, logo foi encontrado por uma viúva rica para comandar suas caravanas. Viajou pelo Ocidente, conversou com indivíduos de crenças diversas e observou o declínio do cristianismo devido à rivalidade entre várias vertentes. Aos 28 anos, tinha caído nas boas graças da viúva Khadija, com quem se casou. Como sabia que seu pai se oporia ao casamento, embebedou antes de pedir-lhe o consentimento. Durante os 12 anos seguintes, Maomé viveu como um comerciante rico, respeitado e astuto, até decidir vagar pelo deserto. Voltou de lá um dia com o primeiro versículo do Corão e contou a Khadija, que o encorajou. E contou a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo ter sido ele escolhido para ser mensageiro de Deus. Em toda a vida de Maomé, tal episódio foi o mais próximo de um milagre. Ele não era poeta, nem tinha o dom da palavra. No entanto, os versos do Corão que recitava para os fiéis eram melhores do que aqueles criados por poetas e profissionais de qualquer das tribos. Os árabes consideravam isso um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dos dons, e o poeta, um todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens são iguais perante Deus, e que o mundo devia ser um Estado democrático, o Islã. Foi esse conceito considerado uma heresia política, somado ao desejo que tinha Maomé de destruir todos os 360 ídolos do pátio de Caaba, que provocou o seu banimento. Os ídolos atraíam a Meca as tribos do deserto, o que favorecia o comércio. Assim, os homens de negócios da cidade, o grupo de capitalistas, de que um dia Maomé fizera parte, voltaram-se contra ele. Maomé, então, recolheu-se ao deserto para preparar a vitória do islamismo. Começou a ascensão do Islã. Do deserto veio uma chama que jamais se extinguiria. Um exército democrático lutando como uma só pessoa e preparado para morrer sem hesitação. Maomé convidou judeus e cristãos a se juntarem a ele, já que não criava uma nova religião, mas procurava unir na mesma fé todos aqueles que acreditavam em um Deus único. Se os judeus e os cristãos aceitassem seu convite, o islamismo conquistaria o mundo, mas não o fizeram. Não aceitaram sequer as inovações induzidas por Maomé em relação ao bem-estar dos seres humanos. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa da sua fé. No entanto, quando os cruzados entraram nas cidades, séculos mais tarde, nenhum muçulmano, fosse homem ou mulher ou criança, foi poupado, mas os cristãos aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de aprender, a universidade. Cara, basicamente, aqui relata, né, a profecia de Maomé, né, o cara que criou o Alcorão, o cara que criou o Islã, né, e hoje nós, na verdade, eu não quero aqui, como eu posso dizer, fazer apologia a nenhum tipo de crença, de tribos, né, mas a gente sabe muito bem o quanto o Islã, segundo a sua crença atual, tem causado guerras no mundo. Agora mesmo, nós estamos vivenciando a guerra entre o Islã, né, e o Israel, que são inimigos mortais. Mas não cabe a mim aqui, nesse momento, frisar como estão as coisas considerando esse assunto. Mas falar, e penso eu que o autor
relata dentro do capítulo Persistência a história de Maomé, como ele se iniciou. Ou seja, alguém pobre, desfavorecido, que criou um princípio, uma ideia e sustentou isso com tanta veemência que se tornou algo grande a ponto de serem o que são. Então, no capítulo Persistência, nós tivemos várias argumentações, várias apresentações de histórias reais, aonde você, cultivando a persistência, você vai provocar uma criatividade através da sua imaginação, te levando a realizar os seus propósitos de vida. Porque a gente não está aqui para questionar se o Islã é certo ou errado. A gente está aqui, o livro trouxe nesse momento a história de Maomé, exatamente para dizer quem era esse cara, qual foi a origem dele e o que ele construiu, mesmo tendo nada. Porque muitas das vezes você questiona o resultado atual da sua vida por considerar a quantidade de dinheiro que você tem ou que você não tem nesse momento. Mas lembre-se, o dinheiro vai sempre ser a consequência da pessoa que você se tornar. Então basta você desenvolver a persistência suficiente em prol de um objetivo definido, através de um plano de ação definida, e sustentar isso com a persistência necessária, e com certeza isso vai se materializar. Observa que quem você é nesse momento te trouxe até onde você está. Mas se você quer passar desse ponto adiante, né, em ascensão, ok? Construindo realizações de objetivos definidos, você vai precisar de capacitação pessoal. Você vai precisar de desenvolvimento pessoal. Você vai precisar de aprimorar suas habilidades, aprimorar suas competências pessoais. Essa é a sacada. Beleza? Então, o capítulo Persistência se encerra aqui na página 165, 167, com a história final de forma superficial sobre Maomé, ok? Falando da sua origem e o que ele construiu. E no próximo vídeo, amanhã, nós falaremos sobre o poder da mente mestra, a força motriz, o 9º passo em direção à riqueza. Não. E o que é a mente mestra? Assista o próximo vídeo, que nós vamos falar com profundidade, com distinção, ok? Com clareza, para que você compreenda a importância de desenvolver esse conceito na sua vida em prol dos seus objetivos, tá bom? Ó, beijo grande, abraço apertado, sempre muito bom estar com vocês aqui. O nosso propósito é estar todas as manhãs, mas há momentos que a gente não consegue desenvolver esses vídeos nas manhãs. Eu vou procurar acordar um pouco mais cedo, para que eu esteja aqui na parte da manhã com vocês, fazendo esse vídeo com amor, com dedicação, com comprometimento, porque o que a gente quer aqui é aprender o que a gente precisa fazer para realizar nossos sonhos, propósitos e ideais. Ok? E assim, consequentemente, construir uma vida plena, saudável e abundante. Ok? Meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até o próximo vídeo.